Fala, torcedor atleticano, saudações rubro-negras para todo mundo ligadinho aqui no YouTube das Feras do Esporte, nas nossas redes sociais. Estou aqui hoje com um convidado especial para falar um pouquinho sobre o duelo do Atlético de domingo contra o Coritiba no estádio Antônio Ascioli. O Dragão que vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, agora busca a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante Nivaldo Carvalho, comandante das Feras do Esporte, está aqui para bater um papo e falar um pouquinho sobre essa fase do Atlético, essa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Comandante, o Atlético agora vem de uma vitória, teve uma semana para trabalhar. Essa vitória pode ser considerada o ponto, a chave, a virada do Atlético nessa Série B? Pode, e ela é tão importante que, caso ela aconteça, ela consolida a vitória que aconteceu, que foi pouco provável, né, lá em Curitiba diante do Atlético. Porque se por acaso o Dragão tropeçar diante do Curitiba, aquilo que foi feito lá em Curitiba é incinerado. Então, para você ver o quanto é importante essa partida diante do Curitiba para o Dragão. Então, é uma vitória hiper importante para consolidar aqueles 3 pontos conquistados fora de casa e para virar a chave, né? Para tirar aquela fumaça que havia na frente do Dragão, para efetivamente mostrar que o time está recuperado no Campeonato Brasileiro e afastando de vez aquela má fase. Esse vai ser o primeiro de uma sequência de jogos que o Atlético tem em Goiânia, em casa também. Tem o Coritiba, depois o Volta Redonda no Antônio Ascioli, depois encara o Vila no Onés Brasileiro Alvarenga, e depois fecha essa sequência em Goiânia contra o CRB. Como que o Atlético pode tirar proveito dessa situação vindo de uma vitória fora de casa? É o time tendo foco, né? A equipe precisa fundamentalmente ter foco e entender o quanto é importante você aproveitar esses jogos em casa, porque tem que entender que no primeiro turno é assim, no segundo turno é exatamente o contrário, né? Você faz uma sequência de jogos em Goiânia, a exceção do jogo do Vila, que no segundo turno vai ser em Goiânia também, mas você vai ter que sair para o segundo turno. Então você tem que ter esse tipo de entendimento. É aquilo que eu sempre falo, você tem que quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, você tem que fazer uma espécie de rota para você percorrer. Determinados jogos você não pode de forma alguma abrir mão dos 3 pontos. Claro que eventualmente você vai tropeçar, vai acontecer, mas jogos que você descarta fora de casa, você tem que buscar pontos para recuperar aquilo que talvez você acaba perdendo em casa. É a rota que você faz para percorrer, para atingir os seus objetivos. De modo que o Atlético precisa muito ter esse tipo de entendimento para obter a tranquilidade necessária e conquistar os pontos necessários para chegar perto daquele grupo do G4 e, consequentemente, se inserir entre aquelas equipes que vão buscar o acesso. Esse jogo contra o Coritiba pode ser considerado um confronto direto, digamos assim, entre 2 postulantes ao acesso à Série A? Hoje o Atlético não é um postulante, né? Porque ele fez uma campanha horrível, mas na medida em que ele for conquistando os pontos, até porque o Atlético ele já subiu várias vezes para a Série A, então ele sabe como percorrer esse caminho, né? Mas o Coritiba é um postulante, veja a colocação do Coritiba. O Atlético ele vai se inserir nesse grupo, Alcaraz, se ele conseguir aí nas próximas 3, 4 rodadas, 2 vitórias e 2 empates, 3 vitórias e 1 empate, ou 3 vitórias e 1 derrota é até aceitável, aí ele vai se inserir. Nesse momento não é um confronto direto entre equipes que vão buscar o acesso. E como que você tem visto o trabalho do Fábio Matias? Ele chegou, né, já comandou a equipe, já tinha conseguido 2 derrotas, tinha tido 2 derrotas, conseguiu a primeira vitória contra o Atlético Paranaense. Acaba que ele deu uma aliviada, digamos assim, depois de 2 resultados negativos? Demais, pelo amor de Deus. Eu não considerava o Atlético em condições de buscar 3 pontos lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense de forma alguma. Para mim foi uma vitória pouquíssimo provável, né? Foi surpreendente e tirou demais aquele peso, cara. Porque imagina se o Atlético tivesse perdido aquele jogo, ele estaria muito próximo da zona do rebaixamento, né? Estava lá encostado na zona do rebaixamento. Seria um sufoco. Mas então esse tipo de vitória pouco provável dá uma tranquilidade grande para o treinador, para o grupo de jogadores, a torcida não pressiona tanto. O próprio Adson Batista, que cobra demais dos caras, né, já dá uma desafogada nesse sentido, de modo que o trabalho do treinador ele fica mais tranquilo na medida em que as vitórias vão aparecendo. Essa diante do Coritiba
possível, vai dar uma tranquilidade gigantesca para o treinador. E agora o Atlético tem o jogo em casa, vai contar com o apoio da torcida. O quanto que isso pode fazer a diferença? O próprio presidente Adson Batista citou a torcida na última entrevista coletiva, até falou sobre o apoio, chamou a torcida para o estádio. O quanto que isso pode fazer a diferença, pensando justamente nesses 3 jogos que o Atlético tem no Ascioli? A torcida do Atlético é preguiçosa demais. Esse pessoal não gosta que eu fale isso, mas é fato, né? A torcida do Atlético ela é muito abaixo daquilo que o time muitas vezes apresenta, pelo amor de Deus. Você vê, o Atlético teve que fazer promoção de preço de ingresso aí, de preço de, assim, se cobrar R$10 no preço do ingresso, não tem cabimento, né? De time profissional. Time do pré-fraco contra o pré-forte é esse preço de ingresso. Então a torcida ela tem que comparecer, ela tem que entender que o Atlético tem condições de daqui a pouco começar a brigar pelo acesso, porque como eu falei há pouco, o Atlético já percorreu esse caminho, ele sabe como conseguir isso, de modo que a presença do torcedor no estádio Antônio Ascioli é importante demais para o grupo de jogadores, até como entendimento, como recompensa por aquilo que conseguiu lá em Curitiba diante do Atlético Paranaense. Agora, uma vitória contra o Coritiba seria, como é que eu posso dizer? Claro que teve a vitória contra o Atlético Paranaense, mas seria, digamos assim, que um pontapé para justamente essa sequência. Depois tem Volta Redonda, tem o clássico contra o Vila também, mas isso pode trazer talvez uma pressão um pouco maior para esses jogadores? Olha, você vê, o Curitiba, em Série B, o Curitiba é um time grande, né? Os caras vão falar assim, o Curitiba é grande que conquistou um título brasileiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Conquistou um título brasileiro contra o Bangu. Um nível técnico baixíssimo. Mas vamos lá, o Curitiba é uma marca, né? Em Série B é grande, tem tradição, é uma equipe que consegue resultados dentro e fora lá do Couto Pereira. Então se você pega assim, o Atlético ganhando dos 2 paranaenses grandes em sequência, naturalmente ele vai se apresentar ele já vai ver aquela luz lá na frente com uma perspectiva de buscar ali a aproximação com o G4. Aí ele pega o Volta Redonda, uma porcaria de time, né? Você vê que o Volta Redonda não está jogando absolutamente nada. Aí tem um jogo diante do Vila Nova, né? Que pode ser um jogo mais pesado, mas o Vila momentaneamente, pode ser que lá no confronto o Vila esteja recuperado, né? Com o Luizinho Lopes, o treinador, enfim, não dá para se prever esse tipo de coisa. Mas nesse momento o Vila está em baixa, né? São 3 derrotas consecutivas na Série B, fora do Cruzeiro, que era uma coisa absolutamente normal. Mas na medida em que você vai se aproximando do G4, a pressão em cima dos jogadores é uma coisa absolutamente natural para você ir fazendo aquela campanha boa, estar sempre próximo da faixa de classificação. Mas esse elenco do Atlético, ele tem todas as condições para isso, até porque você tem um presidente que já sabe como fazer isso, você tem uma comissão técnica permanente que tem condições para isso, e o Atlético Clube Goianiense é habituado a esse tipo de situação. Você falou da questão do presidente, só para a gente finalizar esse bate-papo, como você avaliou a janela de contratações do Atlético? Os jogadores que foram contratados, o goleiro Paulo Vitor, o goleiro Léo, que foi repatriado, o volante Castro, o atacante Thalisson, e o presidente falou que na próxima janela também ele vai ter mais tempo, vai poder melhorar ainda mais esse elenco para a disputa da Série B. São contratações pontuais, né, que o Atlético estava precisando. Por exemplo, esse Castro, ele é um volante, mas joga de zagueiro também, né? A defesa do Atlético, pelo amor de Deus, está escrito lá na tábua de Moisés que em todo jogo tem que falhar. Provavelmente o Castro será colocado ali como zagueiro, ou se não for colocado ali na função dele originalmente como volante, ele dê a proteção necessária, né, à defesa em si. O goleiro, é Paulo Vitor, né, o nome do cara, esse goleiro é muito bom. Eu acho que o Adson ele sempre acerta nas contratações de goleiros para o Dragão, e a expectativa grande é na próxima janela, né? Agora são contratações pontuais, é esperar para ver, mas a expectativa em relação às contratações realmente maiores é para a próxima janela. Aí a gente vai ver o que o Adson Batista fará pelo Dragão.
Tá aí, torcedor comandante Nivaldo Carvalho batendo esse papo aqui com a gente. Domingo tem Atlético, 4 horas da tarde, contra o Coritiba no estádio Antônio Ascioli. Os ingressos seguem sendo vendidos R$10. Torcedor com a camisa do Dragão paga R$10, então é pra lotar o Castelo do Dragão e apoiar a equipe os 90 minutos. Curtiu esse conteúdo? Segue a gente nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, manda pra toda a nação atleticana.